Opa, boa noite a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 17 de setembro de 2022, às 23 horas e 10 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. Isso aí, rapaziada. Bom, chegou a hora de virar a chavinha, né? Depois de uma classificação tranquila, mas uma grande classificação para a final da Copa do Brasil na quinta-feira. Amanhã o Corinthians enfrenta o América Mineiro. Acho que é a 27ª rodada do campeonato, se eu não me engano. E o Corinthians precisa voltar para o G4, né? O Corinthians precisa voltar ali, vencer o jogo, se consolidar novamente entre os melhores do campeonato e para deixar tudo mais fácil, né? Uma vitória será bem-vinda. Bom, hoje hoje é um dia especial, tá? Hoje é aniversário da minha garotinha, da minha princesinha. Por isso que eu tô até gravando um pouquinho mais tarde. Tava comemorando lá, ela pediu umas bonecas de presente, ficou feliz que ganhou. Mas acho que é isso então. Cara, antes de a gente começar aqui, só relembrando aí se chegou aí, se esse vídeo chegou através de recomendação do YouTube ou de algum amiguinho e você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí, dá aquela moral. A gente está aumentando de pouquinho em pouquinho, né? Eu já tive bem menos inscritos que isso. Ainda é pouco, né? Nossa, ainda é ridícula a quantidade de inscritos que eu tenho ainda, mas o importante é ir aumentando de pouquinho em pouquinho, né? É, de toda forma, eu disponibilizo a versão em podcast também para o Spotify e demais agregadores de podcast aí, então você consegue encontrar o canal da RB Cedilha lá nos agregadores de podcast. Tá só pesquisar lá, canal da RB Cedilha, não tem erro. O Spotify é bastante ouvido ali, bastante gente ouve. E se você está ouvindo no Spotify, vem pra cá no YouTube, se inscreve aqui, dá uma moralzinha para aumentar a quantidade de inscritos aqui, o canal se tornar mais relevante para a plataforma e assim sucessivamente. Beleza? Bom, é, pô, sexta-feira acho que não teve tanta notícia do Corinthians assim, foi mais repercussão da classificação mesmo, não teve nada de relevante. Teve o André Santos que entrou para a Fazenda, né? O ex-lateral esquerdo lá de. Acho que ele jogou a Série B pelo Corinthians, né? Jogou ali a Série B, jogou a Série A também, né? Ganhou, ganhou o Campeonato Brasileiro, o brasileiro não, a Copa do Brasil e o Paulista. Acho que depois foi vendido para o Fenerbahçe, né, da Turquia. Mas ele tá na Fazenda, já brocou lá também. E o bicho tá pegando, né? Na Fazenda tem o padrasto do Neymar também, parece que tá tendo bastante barraco lá. Eu não tô acompanhando, só vi algumas coisas no Twitter, mas de toda forma, fica aí o registro porque, de fato, no Corinthians não aconteceu nada de relevante, tá? Acho que teve uma declaração do Roberto de Andrade falando que o Vitor Pereira de fato tem vontade de ficar, mas a decisão não é dele, ele vai ter que pedir para a patroa ainda. Vamos ver aí o que acontece, né? Bom, vamos começar então a falar de Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na tabela. Lembrando que eu tirei aqui os prints agora há pouco, então pode ser que a rodada já tenha começado, né? E já tenha refletido na, na tabela. Então, essa daqui é uma tabela já com resultados parciais, tá? É uma tabela em andamento, né? Alguns jogos que aconteceram hoje já devem ter subido ou descido algumas posições para alguns times, tá? Então, vamos lá. Palmeiras em primeiro, 54, infelizmente. Seguido de Internacional, infelizmente também. E Flamengo, infelizmente também. E aí tem o Fluminense do Mestre Diniz, seguido de Corinthians e Atlético Paranaense, tá? Se o Corinthians vencer, ele consegue e os outros amiguinhos perderem, né? O Corinthians consegue recuperar ali a segunda posição do campeonato, tá? O Palmeiras, se não me engano, faz clássico com o Santos. Acho que lá no Allianz Parque, então provavelmente vai ganhar do Santos, né? Mas se o Santos conseguir empatar ali, tirar 2 pontinhos do Palmeiras, já vai ser um grande feito, tá? Mas
O Santos que perdeu o técnico Lisca doido, né? Mandou embora, acho que vai com o interino. Tá negociando com o Vanderlei Luxemburgo. Não sei não, tá? Sem técnico e com o Luan. Infelizmente, acho que o Santos não vai longe nesse campeonato não, tá? Vai ser um milagre se conseguir ficar na primeira divisão. Bom, seguindo então, eu acho que eu não tinha colocado aqui, né, a imagem, né? Então, Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense. Que esse OBS você fica aqui com o modo estúdio, né? Aí aparece pra mim, se não compartilhar, né? Pô, não aparece lá pra vocês, né? Aí eu fico panguando. Bom, segunda parte da tabela então, o Atlético Mineiro, que jogou e perdeu, tá? O Atlético Mineiro perdeu pro Avaí hoje, isso eu tenho certeza. Teve até acho que o Nacho Gonzalez errou um gol sem goleiro. O Atlético Mineiro tá mal também, tá? Eita! Agora sim. Agora sim. É que eu acabei não ocultando a outra imagem. Então, Atlético Mineiro, América Mineiro, Goiás, Botafogo. Botafogo também ganhou, tá? Realmente é a 27ª rodada do campeonato. Santos, Bragantino e São Paulo. O Santos ainda tá melhor que o São Paulo, hein? Imagina um mundo em que caia Santos e São Paulo. Seria interessante, hein? Vamos ver aqui a terceira parte da tabela. Que começa com o Ceará em 14º, seguido de Fortaleza em 15º, Coritiba, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude. Tá? Juventude provavelmente já caiu. O Atlético Goianiense está firme para cair também. E Avaí e Cuiabá ainda conseguem brigar. Né? O Fortaleza, que tinha ganhado 5 partidas seguidas, né, e saído da zona de rebaixamento, já está próximo de novo. Tá só 2 pontos à frente do Avaí. Porém, o Avaí já jogou, né? Tá 3 pontos à frente, 4 pontos à frente do Cuiabá. Então, nessa rodada, mesmo se o Avaí perder e o Cuiabá ganhar, o Fortaleza não volta para a zona do rebaixamento, tá? Mas o ideal é que o São Paulo entre nessa zona de rebaixamento aí. Não nessa rodada, que não vai ser possível, mas na próxima. Beleza? Então, essa é a colocação momentânea aqui da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos dar uma olhada nos jogos da rodada, né? Começando aqui com os jogos de hoje. E de fato, olha ali, o Avaí ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro. Eu não sei quem fez o gol. Será que foi o Guerreiro que fez o gol? Acho que não, né? O Guerreiro não vai fazer gol nesse campeonato, não. Vai cumprir a promessa de que no Brasil só jogaria no Corinthians, né? Então o Avaí ganhou do Atlético Mineiro. O Botafogo ganhou do Coritiba 2-0. Grande resultado do Botafogo, tá? O Botafogo ele tá sempre no meio de tabela, né? Ele não entra na zona de rebaixamento, mas também não, 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 não chega próximo ali do G5, G6, nem nada. Ele está sempre no meio ali, entre 10º e 13º. E talvez por um trabalho assim de início, né, de trabalho ali com um time ruim, em formação ainda e o Luiz Castro entendendo o que é o futebol brasileiro, acho que tá sendo até um trabalho honesto, tá? Eu queria muito que o Botafogo caísse, né? Mas só cai em 4, né? E o Juventude, tanto o Juventude quanto o Atlético Goianiense estão fazendo força para cair. Então, infelizmente. Mas é isso. Bragantino e Goiás. Eu acho que deve dar Goiás nessa partida, tá? Um jogo importante, já no domingo, Flamengo e Fluminense, às 16 horas, tá? Se o Fluminense. Putz, aí é duro que os dois estão na frente, né? Do Corinthians, mas acho que o empate seria uma boa, tá? Mas se o Fluminense conseguir ganhar também, não faz diferença. O Corinthians não passa o Fluminense na próxima rodada, nessa rodada aqui, mas na próxima talvez, né? E ainda o Corinthians tem confronto direto com o Fluminense aqui na Arena Corinthians, então não precisa se preocupar tanto com o Fluminense, só não deixar escapar, né? E Ceará e São Paulo, certamente o Ceará vai ganhar, tá? O Ceará que
fez, se não me engano, as quartas de final da Sul-Americana com o São Paulo. É, acho que perdeu no Morumbi de 1-0 e ganhou de 2 a 1. Sei lá, eu sei que deu pênalti e o Ceará acabou sendo eliminado pelo São Paulo nos pênaltis na Sul-Americana, né? Então, uma chance aí de se vingar, ganhando do São Paulo, afundando mais o time do Rogério Ceni no campeonato, deixando ali cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, tá? Beleza. Temos aqui agora a segunda parte dos jogos. Então, o jogo que importa de fato, um dos jogos que importa, né? Como envolve briga na parte de cima da tabela, né? A gente tem América Mineiro e Corinthians às 18 horas, tá? Juventude e Fortaleza também às 18 horas, né? O Fortaleza deve ganhar. E às 18h30, Palmeiras e Santos, como eu falei, né? Clássico ali de Palmeiras e Santos. É curioso que, se eu não me engano, em 2014 o Santos teve a chance de rebaixar o Palmeiras, né? Não rebaixou. O Palmeiras de 2015 para cá só tem ferrado o Santos, porque em 2015 ganhou a final da Copa do Brasil do Santos nos pênaltis, né? Que foi até o Fernando Praz batendo pênalti na final lá e tal. Depois acho que eles fizeram final de Campeonato Paulista. Fizeram mesmo? Final de Campeonato Paulista? Acho que fizeram. Perdeu, o Santos perdeu também. Final de Libertadores, perdeu, enfim. O Santos poderia ter feito um bem à humanidade ali e ocasionado um terceiro rebaixamento para o Palmeiras. Está sendo punido aí toda vez que joga com o Palmeiras, não conseguindo ganhar e jogos importantes perdendo, e amanhã vai perder de novo, tá? O Santos está numa crise que acho que nada dá jeito no Santos, né? Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense deve ganhar, né? Ainda no domingo, só que às 19 horas. E a rodada se encerra na segunda-feira, às 20 horas, com o Atlético Goianiense e Internacional, tá? Se der a lógica, o Inter ganha. O Atlético Goianiense está meio desesperado ali para fugir da zona de rebaixamento, né? Então eles vão fazer o possível para valer o mando de campo e vencer o Internacional, pelo menos empatar. O empate já é suficiente para a gente, tá? O Atlético Goianiense, então pelo menos empata aí para que o Corinthians consiga, se vencer o América, passar o Internacional também, tá? E falando em Corinthians e América Mineiro, temos aqui a provável escalação segundo o GE, tá? O Globo Esporte. Então, segundo o GE, uma provável escalação para o Corinthians seria Cássio, Léo Maná, Bruno Mendes ao Gustavo e Lucas Piton. Piton que o VP falou que levaria, né? Levaria o Piton. Se ele for para a Europa, voltar a treinar a Europa e o time que ele estiver treinando tiver condições, ele indica o Piton, ele leva. Enfim, Duqueiroz, Fausto Vera ou Rony e Juliano. Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto. De novo, tá? Então, Cássio, Léo Maná, Bruno Mendes, Sal Gustavo e Lucas Piton. Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto, tá? O Adson entrando ali no lugar que seria do Mosquito, para dar um descanso para o Mosquito, obviamente. O Léo Maná, sendo escalado ali na lateral direita, é porque, obviamente, o Fagner vai ser poupado e talvez o Rafael Ramos não tenha condições de jogo, né? A gente não sabe ainda. Isso daqui, amanhã às 17 horas, a gente vai saber porque vai ter a divulgação dos resultados, né? Mas dos resultados não, perdão, vai ter a escalação e vai ter ali um reporte sobre quem está à disposição e quem não está à disposição estando no departamento médico, né? Parece que não, nessa última aí, no último jogo, os únicos que estavam no departamento médico eram o Maicon, na verdade nem no departamento médico, já está em transição, né? O Maicon e o Júnior Moraes. O Paulinho, ele já está, hoje até mostrou o Paulinho treinando, musculação e tal, mas ele está em recuperação do ligamento cruzado, né? Então acho que nem joga mais esse ano.
O Paulinho é mais pro ano que vem só. E o Léo Maná ali é uma alternativa caso o Rafael Ramos não possa jogar, né? A ver aí, tá? É, acho que não é uma escalação ruim, mas eu sempre fico com uma pulga atrás ali da orelha quando tem Raul Gustavo e Lucas Piton jogando juntos, né? O Raul Gustavo afobado demais, tipo, vai seco, toda a bola vai seco, é fácil de ser driblado, né? Ele é muito rápido e tem posição física, né? Tem boa impulsão, mas na marcação homem a homem ali ele vai seco demais, né? Ele é estabanado, então faz pênalti tosco, enfim. Eu tenho um pouquinho de receio ali com o Raul Gustavo, tá? E o Lucas Piton todo mundo conhece, né? Apesar do VP falar que, pô, ele é um grande jogador, ele melhorou bastante a questão de marcação, em 1 ou 2 anos aí ele vai estar jogando em times grandes de expressão da Europa, né? Eu acho que, pô, pra cima de mim, não, o Vitor Pereira, eu conheço o Lucas Piton já desde 2020, cara. Inclusive na Copinha de 20 ele é titular na Copinha e aí ele se machuca na primeira fase e sai da competição, né? Então eu conheço bem o Lucas Piton, sofri bastante com ele nesses últimos 2 anos aí, ou 3 temporadas, né? 21, 22 e 23 agora, então 23 não, 21, 20, 21 e 22. Então, cara, tipo, se o Corinthians conseguir vender o Lucas Piton, já vai ser um grande alívio já, viu? Mas acho que não sai não, tá? O Piton vai ser tipo igual o Raul Gustavo, igual o Ameixa, sabe? Tipo o Léo Príncipe. São esses caras que ficam no Corinthians aí, depois acaba o contrato, eles vão rodar aí o Brasil ou algum país pequeno aí, tipo sei lá, da Belarus, como o Fabrício Oia, sei lá. Mas enfim, então eu tenho ali uma desconfiança um pouco em Raul Gustavo e Lucas Piton. Eu acho que talvez o Fausto Vera não jogue, tá? Muita gente está esperando que talvez entre o Cantígio ali, mas acho que o Cantígio não deve jogar mais pelo Corinthians enquanto o Vitor Pereira for técnico não, tá? O Cantígio ele não entrega muito com a bola no pé e sem a bola no pé ele realmente é fraco marcando, ele consegue fazer umas boas leituras, né? Eu já falei isso várias vezes de para tentar cortar a linha de passe, mas bola alta não ganha, não pula para cabecear, não consegue ganhar em posição física, não no jogo de corpo perde todas, não é tão rápido para correr atrás e fazer marcação e pressão, então acho que o Cantillo não deve jogar mais não, tá? Talvez eu esteja errado, mas eu não colocaria o Cantillo para jogar não. Iria de Rony, iria na tranquilidade de Rony Moura. Rony que estudou, teve professor, abraçou até um dos professores no último jogo ali, deu uma camisa pro professor e tal. E eu iria com o Rony. Se o Fausto Vera não puder jogar, eu iria com o Rony, deixando o Rony de primeiro volante, tá? E aí o Duqueiroz de fato ficaria mais livre ali para poder fazer essa transição de defesa-ataque que ele faz bem, né? Ele só não pode chutar de fora da área, mas de resto acho que o Duqueiroz ele consegue fazer bem ali o arroz com feijão ali, até um pouquinho mais, tá? E no ataque acho que é o Adson Mosquito para mim tanto faz, tá? Acho o Mosquito um pouco melhor, porque jogando pela direita ali ele tem profundidade para levar para o meio, às vezes ele consegue cortar para a esquerda ali e chutar, né? Cortar para dentro e chutar de esquerda, já fez até alguns gols ali, né? Uma jogada bem característica do Mosquito. Mas também ele erra muito, né? O Mosquito também não é um cara muito bom de bola. Então, aí você escolhe, né? O Adson, que tem até a habilidade para driblar ali, tem um bom passe às vezes, né? Mas quando ele tá na ponta, ele só corta pro meio, ele não consegue fazer nada diferente. A perna direita dele é muito ruim, né? Ele tem só pra subir no ônibus mesmo. E aí tanto faz, assim, tipo, os dois têm seus prós e contras, aí entra um, entra outro, não faz tanta diferença. Talvez eu entrasse com o Matheus Vital, tá? Mas aí é mais achismo mesmo.
E é isso, acho que é uma boa escalação, tá? O América Mineiro não é um. Pô, o América Mineiro que tá no auge do mancinismo ali, fazendo boa campanha no campeonato, mas não. Acho que esse time é mais que o suficiente, tá? E vamos falar do jogo. Eu não consegui pegar uma arte do jogo, não tive tempo, né? Eu falei, tinha alguns compromissos ali, teve o aniversário da minha filhinha, a gente comemorou aqui, né? Só entre a família, mas assim, ainda assim a gente fica. Perde o dia não, né? Ganha o dia, né? Passando ali o tempo com eles, né? Então acabei não pegando nenhuma arte do jogo. Mas tem essa aí, essa foto que eles colocaram ali. Não sei se ali é um. Acho que é um avião, né? Não sei se é avião ou se é ônibus que eles estão. Acho que é avião, né? Tiraram a fotinha ali indo pra. Se dirigindo ou dirigindo para o aeroporto ou já dentro do avião. E os caras estão indo porque amanhã, às 18 horas, o Corinthians enfrenta o América Mineiro é, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que pode recolocar o Corinthians no G4, talvez até na vice-liderança do campeonato. Depende ali de como os adversários vão reagir, né? Tem clássico Flamengo e Fluminense. Se o Corinthians vencer e independente do empate, o Corinthians já volta, né, pro G4, mesmo ficando em quarto, que seja, mas já volta pro G4, tá? Ainda tem Palmeiras e Santos, um clássico também, mas o Santos está muito mal, né? O Palmeiras provavelmente deve vencer com facilidade o Santos ali, tá? E amanhã não, né? Na segunda-feira tem Atlético Goianiense e Internacional, fechando a rodada, um jogo importante, né? Se o Internacional não vencer e o Corinthians vencer, o Corinthians vence também, passa também o Internacional, passa de novo, né? Então o Corinthians pode de fato voltar para vice-liderança do campeonato e talvez, se der tudo certo, até diminuir um pouco a distância para o líder Palmeiras, né? Hoje o Corinthians está 8 pontos. Deixa eu ver aqui de novo, porque eu tô perdido aqui, né, na tabela. Vou colocar a tabelinha de novo aqui. Hoje, tá 10 pontos, pô. O Corinthians tem 44 pontos, tá? Se o Corinthians vencer, vai a 47 e fica a 7 pontos do Palmeiras. O Palmeiras empatando, o Corinthians ficaria a 8 e se ganhar, continuaria com 10 pontos de distância, tá? Então, o ideal é que o Palmeiras perca, o Corinthians vença, o Corinthians assuma a vice-liderança do campeonato e fica ali a 7 pontos do líder, tá? Bom, é isso. O que eu espero do jogo, de fato, deixa eu tirar. Não, pode ficar aí a tabela, enquanto eu vou falando. O Corinthians vai com o time modificado, obviamente, todo mundo já esperava, né? Para não machucar nenhum jogador fisicamente ali, não comprometer o elenco, né? Tendo em vista que em um mês o Corinthians faz a final da Copa do Brasil, já era esperado que o Corinthians entrasse, né? Ou seja, o Corinthians deve entrar com um time modificado. E provavelmente seria na defesa e no meio campo mesmo. Porque o VP falou que o Yuri Alberto é um animal, né, um monstro fisicamente, e que tinha ali uns outros três que também eram monstros fisicamente, né? Ele não falou quem, mas a gente já imagina que um é o Fausto Vera. Ele falou que, pô, contratou o Fausto Vera justamente não só pela qualidade com bola que ele tem, mas justamente pela entrega, intensidade, pela condição física do jogador, que é magrinho, né? Tem uma cabeção, né? Uma cabeçona quadrada, mas é magrinho. Mas ele tem muita força física, né? Ele consegue se impor mesmo sendo magro. Pô, fez 5 desarmes no último jogo, 8 desarmes, sei lá. Corinthians no último jogo fez 35 desarmes, bateu o recorde do SofaScore. E muito graças também, né, à postura do time, mas o Fausto Vera vem contribuindo bastante para isso. E um dos monstros fisicamente que o VP citou certamente é o Fausto Vera. O Roger Guedes também, o Roger Guedes não se machucou. Todos os jogadores ali de ataque que jogaram com o VP se machucaram, ataque e meio campo, né? Vários jogadores se machucaram. Mosquito se machucou, Renato Augusto se machucou, Juliano se machucou,
o Jô, uma época assim, quando o Jô ainda estava se machucou, o Júnior Moraes e o Roger Guedes sempre ali, né? O antigo camisa 10, o London Freestyle também se machucou e o Roger Guedes lá em todas. Então, é justo ele jogar, é o 10 do time, referência técnica. Obviamente não é o Renato Augusto, mas é uma das pessoas que chama a responsabilidade ali e ele tem que jogar. Roger Guedes tem que jogar. Roger Guedes, mano, ele é folgado, ele é tudo, ele pode ser tudo, mano. Mas ele é foda. O Roger Guedes é um cara. É embaçado, pô. Gosto dele pra caramba e é isso. Ele é um dos caras também que tem um primor físico muito bom ali, né? Tem um. Em posição física, é forte, consegue levar os caras no corpo quando precisa. Não tem tanta habilidade, mas ainda assim tem drible, tem finalização. Não tem acertado tantas finalizações assim, né? Mas tem finalização boa. Falta cabeceio, né? Se ele tivesse cabeceio, aí sim ele seria um atacante completo, né? Mas todo o resto que ele faz muito bem. É... Cara, e acho que é isso. O Corinthians tem tudo para vencer amanhã, jogando fora de casa, já quebrar o tabu, que já faz tempo que o Corinthians não vence fora de casa. Já bastante jogos ali, mas acho que amanhã dá para vencer, trazer ali um azerinho e sonhar ali com a segunda colocação do campeonato, tá? A segunda colocação não vem, mas se o Corinthians vencer, é certeza que o G4 vem, tá? Seja por empate do Flamengo com o Fluminense ou vitória de qualquer um dos dois, o Corinthians passa pelo menos um. Se o Corinthians vencer, o Corinthians está no G4 de novo. E se a rodada for ótima, o Corinthians volta ali, né? Pô, empatou Fluminense e Flamengo, o Internacional perdeu, pô, o Corinthians acaba ficando em segundo lugar no campeonato de novo, tá? Bom, acho que é isso então, rapaziada. Não tem muito o que se falar, né? Tipo, da partida, o Corinthians vai com o time mexido, o Corinthians precisa vencer para voltar pro G4. Torcer ali pro. É um time verde, então muito provavelmente o Roger Guedes vai fazer gol. E torcer para que o Corinthians não entre ligado, né? Não entre pô, de salto alto ou de barriga cheia, como o VP costuma falar. Então é subir em campo amanhã, jogando fora de casa, mas fazer 1 a 0 ou 2 a 0 e liquidar a fatura ali e voltar a subir na tabela. Beleza? Ah, lembrando também, né? O Corinthians vencendo vai a 47 pontos e já aí fica sem chance nenhuma de rebaixamento, tá? Nunca se sabe, né? Mas beleza então, rapaziada. Vamos ficando por aqui. É nóis e vai Corinthians, mano.